Você já parou para se perguntar quando de fato a vida começa? Não me refiro ao nascimento, nem ao primeiro amor, ao diploma ou ao primeiro emprego. Falo da vida real, aquela que pulsa por trás das máscaras, das obrigações, das expectativas. Existe um ponto na jornada humana em que algo muda. Um momento silencioso, às vezes doloroso, às vezes libertador, em que nos olhamos no espelho e perguntamos: quem sou eu de verdade? É nesse instante que a vida começa. Não quando seguimos um plano, mas quando finalmente nos encontramos. Durante milênios, a história da humanidade foi contada como uma sequência de feitos externos. Guerras, impérios, descobertas. Mas há uma história mais silenciosa que corre paralela a tudo isso. A história interior. A busca incessante do ser humano por si mesmo. Desde os tempos antigos, filósofos já sabiam que o maior território a ser explorado não era geográfico, mas interno. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Uma frase tão curta quanto profunda, um convite à descoberta do eu. Mas por que esse encontro consigo mesmo é tão difícil? Porque crescemos sendo ensinados a sermos tudo, menos nós mesmos. Aprendemos a agradar, a vencer, a seguir caminhos prontos. Montamos personagens, o filho exemplar, o profissional competente, o amigo confiável. Criamos versões polidas de nós mesmos para sobreviver no mundo social. Essas versões funcionam, até deixarem de funcionar. Chega uma hora em que, mesmo cercado de conquistas, algo dentro de nós permanece vazio. E esse vazio não é fracasso. Ele é um chamado. Um chamado para voltar ao início. Para nos perguntar: o que é essencial para mim? O que está vivo aqui dentro? Nesse ponto, muitos acreditam que estão quebrando. Mas talvez, como diria o psiquiatra Viktor Frankl, não estamos quebrando, estamos nos despedaçando para nos reconstruir com sentido. É nesse momento que começamos a perceber que viver é mais do que sobreviver. Que uma vida inteira pode se passar sem que a gente tenha de fato existido. Que podemos passar décadas interpretando papéis e nunca ter vivido como nós mesmos. A vida começa quando você se encontra. Mas o que significa se encontrar? Não é uma epifania única, nem um destino final. É um processo contínuo, uma escavação paciente e muitas vezes dolorosa. Envolve olhar para dentro com coragem, enfrentar memórias, feridas, contradições. É perceber que não somos apenas luz, somos também sombra. Carl Jung chamou essa jornada de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Ele dizia que todos nascemos originais, mas nos tornamos cópias. Se encontrar é retornar à nossa forma mais autêntica, aquela que foi soterrada por anos de condicionamento. É como escavar uma estátua esquecida sob camadas de poeira e pedra. Ela sempre esteve ali, apenas não a víamos. Na história dos seres humanos, isso não é novo. Buda deixou um palácio para se encontrar. Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés subiu a montanha. Todos esses mitos apontam para a mesma verdade. O encontro consigo mesmo exige afastamento, silêncio, transformação. E muitas vezes, dor. Porque se encontrar exige perder. Perder certezas, perder identidades, perder o conforto do que é conhecido. Mas em troca, ganhamos algo incomparável: liberdade. Liberdade de sermos quem somos, de dizer não ao que não ressoa, de dizer sim ao que nos chama de dentro. Isso pode acontecer aos 20, aos 40 ou aos 70. Não existe idade para despertar. O que existe é disposição. Disposição para escutar o que a alma sussurra, mesmo quando o mundo grita. E quando esse encontro acontece, a vida muda de cor. Não que ela fique perfeita, mas fica real, intensa, coerente. O trabalho pode ser o mesmo, mas agora tem propósito. Os relacionamentos podem mudar, mas agora são verdadeiros. As escolhas se tornam alinhadas, não impostas. E pela primeira vez, paramos de seguir um roteiro e começamos a escrever a própria história. Se encontrar não é um luxo, é uma necessidade existencial.
A história dos seres humanos prova isso. Das cavernas aos satélites, mudamos tudo. Menos a pergunta essencial: quem sou eu? Talvez essa pergunta seja o verdadeiro motor da humanidade. A centelha por trás de toda arte, ciência, espiritualidade. Quando você se encontra, você não apenas começa a viver, você começa a existir com consciência. E isso muda tudo. Você se torna inteiro, e alguém inteiro não precisa provar nada, não precisa seguir padrões, apenas vive com presença, com propósito, com verdade. A vida não começa quando você nasce, nem quando você conquista. Ela começa quando você se enxerga, quando você se aceita, quando você se alinha. Esse é o verdadeiro nascimento. E você? Já se encontrou?